Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o fio de malha residual, tá bom? Uma das grandes dúvidas, né, aqui do canal sempre é com relação ao fio de malha. Qual fio de malha eu devo usar, né? Que espessura de fio de malha, tá bom? Em específico, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre o fio de malha da Fios Guarani, tá? Fio de malha residual, tá bom? Eu vou estar ensinando para vocês a como fazer uma boa emenda no fio residual, tá? Vou ensinar vocês como fazer quando a gente se depara com uma espessura do fio, né? Às vezes mais largo, às vezes mais fino. Como que a gente consegue fazer um bom aproveitamento do novelo, né, de fio de malha residual, tá bom? Vou mostrar para você que sim, compensa trabalhar com o fio de malha residual. Ele é muito bom de trabalhar, ele é um fio macio, ele é um fio que rende muito, tá bom? Então, a gente vai estar conversando sobre esses assuntos e outros que vão surgindo durante a aula, tá bom? Vou também ensinar para vocês, na prática, fazer um cachepô. Isso mesmo, tá? A gente vai conversar e enquanto a gente conversa, a gente vai crochetando, fazendo juntos um lindo cachepô, tá bom? Então, vamos lá então para a nossa aula de hoje? Vamos lá então, pessoal, conversar um pouco sobre o fio de malha residual, tá bom? O fio de malha, primeiro vamos falar sobre o rendimento, né? Uma das coisas que eu faço pro meu fio de malha residual ele render mais, tá? Por exemplo, ele vem no novelo aqui, né? Ó, ele vem no novelinho assim, tá? O Fios Guarani, ele já vem com essa partezinha pra gente começar usando o novelo de dentro. Então, facilita bastante o nosso trabalho, tá bom? Outra coisa, quando você vai puxando, tá vendo que ele vem enroladinho assim, ó? Ele vai ficando enroladinho? O que que eu faço, tá? Primeiro, eu separo uma quantidade de fio, que nem, por exemplo, aqui, ó. Tá? Vou separo uma quantidade de fio, vou puxando, e depois eu vou desenrolando esse fio, tá? Então, vai fazer com que o nosso trabalho fique mais bonito, com que o ponto fique mais bonito, fazendo isso, deixando o fio retinho, tá? Então, eu venho e vou desenrolando. Aí, por exemplo, quando eu já tenho uma peça meio pronta, né? Por exemplo, deixa eu pegar uma peça aqui, só um pouquinho. Ó, só tô pegando um exemplo aqui de um teste que eu tô fazendo, tá? Com esse cachepôzinho aqui. Aqui, ó, quando a peça já tá pronta, que eu vou soltar o novelo, que eu vou soltar o fio do novelo, né? Aí, o que que eu faço? Eu vou desenrolando até chegar na peça. Quando chega na peça, eu penduro ela e aí eu vou girando a própria peça, tá? Pra desenrolar esse fio pra ele ficar retinho, tá bom? Então, eu vou desenrolando a peça, tá? Essa é uma sugestão pra gente fazer o nosso fio render mais. Aliás, o nosso ponto ficar mais bonito, tá? Com relação a isso, para o nosso trabalho ficar mais bonito. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas quando eu vou fazer o meu não fica igual ao teu, fica mais bonito. Então, são alguns detalhes que a gente vai adquirindo, né? Algumas práticas que a gente vai adquirindo conforme o tempo, tá bom? Então, conforme a gente vai crochetando, a gente vai aprendendo algumas coisas, tá? Uma coisa para fazer o fio render, uma das coisas que eu faço para o fio render e ficar mais macio. Gente, esse fio aqui, ele tá muito macio. Pensa num fio macio esse que veio, tá? Gente, olha só, com relação aos desafios, né? Já vou falar sobre o rendimento aqui, ó. Por exemplo, a gente vai tirando o fio, esse aqui eu já estiquei. Tá vendo que ele fica enroladinho, ó? Tá? Quando ele vem do novelo, ele tá amassado, ele tá todo troncho, sabe? Então, o que que eu faço? Pra também ficar mais bonito e pra render mais, ó, eu dou uma esticadinha. Então, eu vou puxando e vou esticando, tá? Isso aqui vai fazer o nosso fio render mais, porque ele vai estar esticado, tá? Vai fazer também com que o nosso trabalho também fique mais bonito, tá bom? Porque a gente desamassa o fio dessa forma, a gente vai desamassando ele, tá? Então, ele fica enroladinho, fica mais macio de trabalhar, tá? E fica mais bonito o nosso ponto, tá bom? Com relação ao rendimento. Outra coisa, com relação ao fio de malha residual, é com relação às emendas, tá? Essa aqui, eu vou cortar, ela vem eu já fiz, tá? Eu já tinha feito essa emenda,
Ela não vem assim, tá? Essa daqui tá assim porque eu já tinha feito ela. Eu já arrumei ela. E aí eu não vou ficar puxando porque eu não sei quando que eu vou encontrar uma emenda aqui de novo. O fio de malha, ele tem o residual, né? Ele tem essa especificação, né? Às vezes, você vai, sim, encontrar um novelo que tem bastante emenda. Mas, às vezes, você vai pegar novelo que não vai ter nem vai ter emenda, tá? Já aconteceu de isso comigo, tá bom? De eu pegar eu fiz um Moisés com os fios residual da Fios Guarani, e se eu não me engano, acho que foi 4 novelos que eu peguei, tá? E desses 4 novelos, pouquíssimos, exatamente dessa cor, pouquíssimos tiveram emenda, tá? Muito pouca emenda. Mas, claro, como vocês seguem aqui meu canal, vocês vão ver, no último vídeo que eu fiz, o último kit que eu fiz, eu também usei o Fios Guarani, e do fio azul marinho tinha bastante emenda. Então, eu tive no fio azul marinho, eu tive bastante dificuldade. Mas é isso, trabalhar com fio de malha residual, pode acontecer dessas coisas, tá? Com relação à tonalidade, tá? Vamos lá, deixa eu primeiro, vamos falar aqui então sobre a emenda, tá? Tem a emenda aqui sempre, ela vem uma costura, ou às vezes vem um nozinho. Depende o novelo, depende como que eles fazem, como a fábrica faz. Às vezes ele vem costurado, às vezes ele vem um nozinho, tá? O que que eu faço? Eu corto fora, deixa eu tá pegando bem aqui. Eu corto fora essa costura ou esse nozinho, tá? Existem 2 tipos de emenda que a gente pode fazer. Eu já ensinei ele no canal, mas eu preferi vir aqui fazer esse vídeo bem específico para vocês com relação aos fios. O que que eu gostei de comprar na Fios Guarani? Qual foi a maior questão, assim, o maior benefício, né? Com relação ao atendimento deles lá, tá? Eles atendem muito bem, eles têm um atendimento muito humanizado ali na Fios Guarani, então, sempre que você entra em contato com eles vão fazer o possível e praticamente quase o impossível para te atender, para chegar nas cores que tu precisa, tá? E então, assim, ó, o atendimento deles lá é muito bom, as meninas atendem muito bem, elas têm muita paciência, porque às vezes a gente pede foto, né, do novelo e às vezes não sai exatamente como a gente queria a foto, então ela vai lá e bate. Eu mando sempre mensagem para elas e, assim, elas têm muita paciência, elas me retornam sempre bem rapidinho, e também com relação às fotos dos novelos, elas batem mais de uma foto, eu não consegui enxergar, não consegui ver, não sei o que e tal, então elas sempre têm a maior paciência para atender lá com a gente, então, assim, tem um atendimento muito humanizado, tá? E os fios deles, eu gostei muito, porque ele é um fio bem encorpado, então ele dá muita estrutura para nossa peça, tá? Eu tava acostumada sempre a trabalhar com o fio de malha residual de lycra, que é bom também. Quem já segue o meu canal aqui vai ver o primeiro vídeo de kit que eu fiz aqui, eu fiz com o fio de lycra, tá? Ele é bem gostoso de trabalhar, ele é muito bom, só que ele não dá tanta estrutura. E esse fio aqui residual da Fios Guarani, ele dá muita estrutura para peça, gente, fica muito firme. Então, para você fazer um cestão, para você fazer um tapete, para você fazer um kit higiene, ele é muito bom. Ele rende, tá? Porque ele é mais grosso, né? E também ele dá muita estrutura, então fica bem firminha a nossa peça, tá? Então, essa é uma das coisas que eu gostei muito de trabalhar com Fios Guarani, tá? E uma das coisas que eu gostei também de usar, porque eu consigo indicar para vocês, né? Como é uma das maiores dúvidas ali no canal, que fio que eu uso, né? Então, agora eu consigo indicar para vocês que eles mandam para todo o Brasil. Antes, os fios que eu usava, como não tem rótulo, muitas vezes as pessoas entravam em contato com o aviamento, né? E deixa eu ensinar aqui, daí enquanto eu vou crochetando, eu vou falando. Aqui, ó, você vai juntar as 2 pontas, assim, ou você vai juntar assim, ó, tá? E a gente vai fazer aquela costurinha da vovó, tá bom? Então, você vai vir aqui, ó, com o fio, o mais próximo da cor que você tiver, claro,
porque aí aparece menos, né? Eu tô com uma branca aqui, mas o ideal seria uma cinza, tá? Um fio cinza. Esses fios são bem baratinhos, dá pra você comprar, tá? E aí, você vai fazer um nozinho aqui, ó, tá bom? E aí, você vai como é que fala? Oh, meu Deus, esqueci o nome. Enviesar. Enfim, você vai, vai fazer aquela costurinha da vovó. Veio pra cá, agora vem por trás. Sai um pouquinho antes do fio, ó. Um pouquinho antes de onde você começou, tá? Você vai enviesando, você vai costurando de cima pra baixo. Tem algumas artesãs que elas colam, tá? O fio. Não costuram. Ó, eu volto sempre um pouquinho antes, tá vendo? Mas eu não sei, às vezes eu fico com receio de usar cola, porque se a pessoa decidir lavar, né? Apesar de que tem colas que são laváveis, né? Então, se você comprar uma cola que dá pra lavar, também dá pra usar. Em vez de usar a costura, você usa a cola. Vai aparecer menos ainda, tá bom? É uma ideia boa. Eu vou comprar uma cola de tecido que dê pra usar na água, né, que dê pra lavar, e vou fazer o teste. Se aprovada, eu venho aqui e indico pra vocês no canal, tá bom? Se vocês já usam em casa, né, no seu artesanato aí, o cola pra tecido que dê pra usar pra lavar, vocês me indicam aí, nos comentários, tá? Que eu acho que vai ser mais rápido e também vai aparecer menos, tá bom? Ó, então pronto. Costurei aqui. Ah, falando lá dos fios, né? Então, o que que acontecia? Às vezes eu indicava o aviamento, onde eu compro, né? Os fios, onde eu comprava os fios. E aí, a pessoa entrava em contato, só que o aviamento pra eles, como eles não são fábrica, não compensa pra eles mandar pra fora, assim, sabe? Então, como a Fios Guarani, eles são a fábrica, então pra eles é tranquilo mandar, tá? E aí, o que que acontecia? Como era sem rótulo, eu não tinha nem como indicar, tá? O fio. Agora, com a Fios Guarani, não, eu consigo indicar pra vocês, tá? Eles são bem queridos lá, o atendimento deles são excelente. Ó, sobrou um pouquinho aqui, ó, eu vou cortar esse excesso. Vou cortar esse excesso que sobrou. Só não corta muito, porque senão vai desmanchar a costura. Aqui. E aí, eu dou uma esticadinha e ele vai enrolar, tá? Então, ficou assim a nossa emenda, tá bom? Na hora que você for fazer o crochê, você vai procurar deixar essa emenda escondida no ponto. Quando a gente for fazer o cachepô, eu vou mostrar pra vocês na prática, tá? Como esconder essa emendinha aqui no ponto, tá bom? E aí, quando vem a espessura diferente, tá? Uma dica que eu vou dar também com relação ao fio, por exemplo, se vem, aqui tá mais fino e aqui tá mais grosso, então eu vou pegar a tesoura e vou cortar fora, né, vou vir com a tesoura e vou tirar esse excesso na espessura também, tá? Deixa eu ver aqui, com relação às emendas, né, a espessura, as cores. Uma dica que eu dou pra vocês, gente, se vocês forem fazer kit higiene, mais peças, vocês também vão ver isso no meu vídeo anterior ali, tá? No resumo. Compre sempre 2 novelos, porque como é fio residual, nem sempre eu vou conseguir comprar na mesma tonalidade. Então, é um mescla, mas pode ser que eles não tenham mais do mesmo mescla, tá? Que foi o que aconteceu comigo no outro kit. Eu comprei um só do bege, tá? E aí, acabou. Quando eu fui mandar mensagem pra ela pra pedir mais um novelo, gente, elas não têm culpa, tá? Porque, assim, é um fio residual, a empresa não garante a mesma tonalidade. Então, elas fizeram o maior esforço pra mandar pra mim o fio da mesma cor. Só que não chegou com um pouquinho de diferença de tonalidade. Então, uma dica que eu dou pra vocês, gente, quando for fazer kit higiene, compra 2 novelos, tá? Não vai ser jogado fora, não vai ser desperdício, tá bom? É melhor você comprar 2 e sobrar do que você comprar um e faltar. Aí você vai ter dor de cabeça, né? Vai ter mais custo com frete, às vezes custo com o teu tempo, porque o teu tempo vale dinheiro,
tá? Então, essa é a minha dica. Quando você for fazer kit higiene, kit for mais peças, o que você vai usar na base, tá? E o que você vai usar em cima, por causa das tampinhas, né? Das tampas dos kits. Então, sempre compra 2 novelos. O que vai no meio não precisa, dá pra comprar um novelo só, a não ser que você vai fazer muitas peças, né? Aí, se você for fazer muitas peças, realmente você vai precisar mais 3 novelos, enfim, tá bom? Mas vamos supor, um kit higiene ali com 5 peças, né? Sempre compra, desculpa, sempre compra 2, tá bom? O que vai na base e 2 do que vai em cima, na parte de cima do kit, por causa das tampinhas do acabamento, tá bom? E também por causa da diferença... E também, desculpa, né? E também por causa da diferença, às vezes, vem com as falhas dos novelos, tá bom, gente? Então, lembrando, se ficar alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento com relação aos fios, vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Vamos lá, então, pessoal, pra gente fazer pra prática, tá bom? Vamos pra prática. Vamos fazer, então, juntos um cachepô de fio de malha residual. O que que eu quero fazer pra vocês, gente? Eu vou fazer, eu vou ensinar aqui o passo a passo do cachepô, tá? E pra gente saber a real, né, o rendimento, né, do fio de malha residual, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essas 3 cores aqui, ó. Vou fazer a base com o creme, tá? Ó, achei uma emenda aqui, gente, ó. Vou fazer a base, desculpa, com o avelã, se eu não me engano é avelã esse aqui, bege avelã, tá? Vou fazer o meio com o off-white e vou fazer a parte de cima com o cinza. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer cachepôs até terminar os 3 novelos, ou principalmente os 2, né? Que vai mais, né? Porque esse vai pouquinho. Então, pra gente ver quantos cachepôs que eu vou conseguir fazer com esses 3 novelos aqui, tá bom? Que aí, assim, a gente vai conseguir chegar num rendimento. Vou poder dizer pra vocês, olha, vocês vão conseguir fazer, sei lá, 3 cachepô, 2 cachepô, 1 cachepô, na mesma medida, tá? Eu vou fazer todos eles na mesma medida até eu terminar com esses 3 novelos. Esse aqui vai sobrar, com certeza, porque é o que vai no meio, tá? Então, eu vou ver quantos cachepôs iguais a esse que eu vou estar ensinando no vídeo eu vou conseguir fazer, vou passar o custo, vou passar para vocês o valor de venda pra gente chegar num denominador comum, né? Que é o que mais interessa pra gente, custo-benefício do fio residual, tá bom? Sempre lembrando, gente, fio residual, ele tem emenda. Então, possa ser que você, dependendo do novelo que você pegar, não seja 100% igual ao que você vai conseguir fazer a mesma quantidade que eu. Vai ser uma base, tá bom? Pronto. Aqui, ó, começa por aqui, tá? O que que eu faço? Quando eu encontro uma emenda que tá bem pouco fio, isso aqui, tá? Então, não compensa eu fazer uma emenda aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse pedaço, tá? Não vou jogar fora, eu vou guardar ele pra se caso no final que eu terminar de fazer os cachepôs, eu precisar de um restinho, entendeu? Porque às vezes, falta uma carreira, ou falta terminar isso aqui, ó, já aconteceu, gente, já aconteceu comigo, tá? De faltar ali, sei lá, 10, 15, 20 pontos, tipo, metade de uma carreira e acabar o meu fio. Eu ter que sair no aviamento e comprar e às vezes não achar, tá? Então, eu não jogo fora, gente, eu guardo, tá bom? Eu guardo até eu terminar todo o trabalho que eu preciso, que eu vou utilizar essa cor de fio, tá? E também, eu guardo quando é fio maiorzinho, assim, igual esse, não quando é retalhinho, né? Mas quando é fio igual esse, eu guardo pra fazer outros trabalhos também. Às vezes um chaveiro, né, de coração, às vezes, enfim, dá pra reutilizar, tá? Sempre dá pra reutilizar. Claro, quando é um fio maiorzinho, quando é pequenininho, tipo isso aqui, não, daí isso aqui eu jogo fora, né? Claro. Tá bom? Então, aqui eu não vou precisar fazer essa emenda, mas eu não vou jogar aquele fio fora, eu vou guardar, tá? Então, eu tiro essa costurinha que ficou aqui. E o helicóptero passando, né?
Então, vou fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Vou puxar uma boa parte aqui, tá bom? Vou esticar o meu fio, já vou esticando, ó, pra ele enrolar, tá? E depois eu desenrolo esse fio que tá enrolado. Dessa forma aqui. Depois que você pega o jeito com o fio de malha residual, gente, vai embora, tá? Você vai deslanchar, vai muito rápido, tá? Aqui. Agora eu vou desenrolar. Então, gente, agora trabalhando com o fios Guarani, eu consigo indicar mais fácil para vocês com relação a fios, né? Fica mais fácil. E eles enviam, né, o fio para todo o Brasil, tá bom? É muito bom. Então, eu vou desenrolar aqui, vou arrumar o meu fio. Vou deixar aqui também embaixo na descrição do vídeo o site deles, tá? O site deles e também o link da loja da Shopee. Tanto faz. Tanto faz os dois que você queira comprar, né? Às vezes, se você... tem promoção ali na Shopee, algum cupom de desconto, enfim, frete grátis. Aí, você pode também ter essa opção também de estar comprando pelo aplicativo da Shopee, tá? Tamo quase lá, gente. Tamo quase lá. Vamos lá desenrolar. Gente, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, alguma ideia, algum item que vocês queiram aprender, coloca aqui nos comentários pra mim, tá bom? Eu gostaria de aprender isso, eu gostaria de aprender aquilo. Aí você deixa aqui nos comentários que a gente vai procurar fazer, tá bom? Vamos lá. Vamos começar, então, com um anel mágico, tá? Aqui, eu tô trabalhando, gente, com a agulha 6,5, tá? 6,5, mas você pode trabalhar com uma agulha menor, se quiser 5,5, 6, tá? Se quiser maior. Esses fios da Fios Guarani, geralmente, eles vêm sempre com a mesma, quase sempre com a mesma espessura, eles não vêm muito grosso, tá? E também não é muito fino, então, a maioria das vezes... Eles vêm com uma espessura bem parecida, tá? Ó, esse aqui... Olha esse verde que lindo. Ai, eu amei esse verde, ó. Tá? Então, eles praticamente sempre vêm com a mesma espessura, ou bem próximo, tá? Então, vamos lá. Aqui, fiz um anel mágico e uma correntinha, que vai ser o nosso primeiro ponto baixo, tá? Agora, eu venho dentro do anel mágico e faço mais 6 pontos baixos. Então, eu vou ficar com um total de 7. Então, fiz 1, 2, 3, 4, deixa eu ajeitar aqui. 5, 6 e 7. Agora, eu vou ajeitar o meu anel mágico, vou fechar. Só não aperta muito agora, porque senão, pra você fazer o primeiro ponto aqui, fica bem ruim, tá? Então, não fecha muito o anel mágico agora, você pode fechar depois, na próxima carreira, tá? Aqui, ó, como eu falei, deixa eu pegar uma agulha mais fina. Essa aqui é a 4,5, tá? Mas eu só vou usar ela pra fazer o primeiro ponto. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto, ó. Tá? Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto. E a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, tá bom? Ponto baixo centrado. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto. O que a gente vai fazer, ó? Aqui nesse primeiro Vzinho, tá? Gente, se vocês ficarem com dúvida, me deixem nos comentários ali que eu retorno pra vocês. Eu explico mais explicadinho, tá? Vou puxar esse fio lá pra trás, tá bom? Vou colocar a minha agulha bem ali na onde eu falei, ó. Deixa eu mostrar de novo. Tem essa perninha aqui e essa perninha aqui, ó. Essa perninha aqui e essa perninha aqui. Eu vou colocar minha agulha bem aqui no meio. E ela tem que sair aqui no meio também. Ó, aqui tem uma perna, aqui tem outra perna e aqui tem uma partezinha de cima. Então, a agulha tem que sair no meio. Isso é um ponto baixo centrado, tá? Então, eu vou passar de volta aqui o fio lá pra trás.
Vou colocar minha agulha ali. Tem que passar por debaixo desse negocinho que a gente fez aqui agora, tá? Ó, eu apertei demais o anel mágico e aí ele fica ruim de passar. Mas vou conseguir. Aqui, ó, tá? Vou diminuir um pouquinho essa laçadinha aqui, ó, que a gente fez. Só cuida pra não puxar demais. Vou diminuir um pouquinho, tá? Vou pegar esse fio que vem do novelo, vou botar na minha agulha aqui, ó, e vou puxar ele lá pra frente. Aqui. Com cuidado pra não desmanchar essa laçadinha aqui, deixa ela esperando ali, tá? Ó, puxa aqui. Vou puxar esse fio pra frente, vou pegar minha laçadinha que ficou esperando, vou pegar o meu fio do novelo, esse é o fio do anel mágico, deixa ele ali. Puxei o fio do novelo e finalizei o ponto. Esse aqui é o meu primeiro ponto baixo da carreira, tá? Agora, no mesmo lugar, eu venho e faço mais um ponto baixo. No mesmo lugarzinho. Que a gente vai ter 2 pontos baixos no mesmo lugar. Venho e finalizo o ponto baixo. Então, ficamos com 2. Venho pro próximo ponto, só que não é ponto normal, tá? É ponto baixo centrado. Como é que eu vou descobrir o centro do ponto? Gente, se vocês já sabem fazer o crochê, passa o vídeo pra frente, tá? Mas pra quem não sabe, então é importante eu ensinar. Aqui, ó. Tá vendo que tem essas 2 perninhas do ponto aqui, ó? Bem na junção dos pontos, ó. Tá vendo que essa perninha de cima, bem na junção dos pontos, é o centro do meu ponto. Então, ó, nesse nozinho que ficou aqui entre essa parte e essa parte aqui, ó, é bem aqui que eu enfio a minha agulha, ó. Enfio lá pra trás. Aqui atrás, ela tem que sair com uma perna pra cá, uma perna pra cá e uma aqui em cima, tá? Não pode sair pra cá, por exemplo, tá? Que daí não é ponto baixo centrado. Também não pode sair pra lá, que não é ponto baixo centrado. Sempre tem que ficar no meinho, ó, tá bom? Nesse meinho aqui. Então, vamos lá. Ensinado ponto baixo centrado. Coloco a minha agulha ali no meinho, né? Naquele nozinho, entre um ponto e outro. Vou puxar meu fio lá pra frente, alongo e finalizo. Vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Então, vão ser 7 aumentos. Aumentos a gente chama pra quando tem 2 pontos no mesmo lugar. Então, é um aumento, tá? Então, vou fazer 7 aumentos no total. Venho pro próximo ponto, ó. Tá vendo ali, ó, a junção dos pontinhos? Então, aqui é que eu vou colocar minha agulha, bem aqui no meio. Deixa eu ver, ó, já tinha saído errado, ó. Tá vendo? Ficou um lado pra cá e os 2 lados pro mesmo lado. Aqui. Tá? Então, eu vou fazer 7 aumentos. 7 aumentos significa 2 pontos baixos no mesmo lugar. 2. Ó, aqui eu já fiz 3, ó. 1, 2, 3. Vou continuar fazendo até chegar ao final aqui, tá bom? Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa pra falar pra vocês, enquanto eu vou crochetando aqui. Eu acho que não. Se for surgindo alguma dúvida, né, durante a aula, eu vou conversando com vocês. Vou fazer aqui os meus aumentos e eu já volto. Pronto, ó, tá vendo que o meu anel mágico, ele abriu? Então, eu venho aqui e vou puxar. Puxa o máximo que você conseguir ali, tá bom? E aí, ficou assim a nossa segunda carreira, né? Deixa eu puxar mais, peraí, só um pouquinho. Tá bom. Aí, ficou assim a nossa segunda carreira. A primeira foi dos 7 pontos baixos, tá? A segunda agora é 7 aumentos. Agora, a próxima carreira vai ser de um ponto baixo sozinho e um aumento. Vamos lá, vou explicar o que eu tô falando. Vamos vir aqui e vamos fechar nossa carreira. Então, aqui, ó, no primeiro Vzinho,
Ó, esse é o meu primeiro ponto. Deixa eu mudar de cor, que aí fica mais fácil. Esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira. E esse aqui, bem grudadinho dele, é o segundo, tá? É o segundo... Peraí. É o segundo ponto. Aí. Tá? É o segundo ponto. Então, eu vou ter que fazer um ponto aqui, tá bom? Aqui nesse meinho aqui, ó. Tá vendo que ficou uma perninha pra cá? E uma perninha bem escondidinha aqui, ó. Então, você vai colocar a sua agulha aqui, ó. Tá bom? No meio, ó. Um pra cá, bem escondidinho. Um pra cá e um em cima. Mas antes de fazer isso, a gente vem no primeiro Vzinho aqui, ó. Nesse Vzinho. E vamos passar esse fio. Vamos finalizar essa carreira fazendo um fechamento invisível, tá? Deixo a minha laçadinha esperando. Venho aqui no meu primeiro ponto, coloco a agulha lá pra trás. Se você tiver dificuldade pra achar esse primeiro ponto, o que dá pra fazer? Dá pra você, antes de passar a laçadinha, ó, você vem e coloca a agulha aqui, tá? Lá pra trás. Aí, você vem com outra agulha, ó, e passa essa laçadinha por cima da agulha. Que aí a agulha já fica ali esperando, ó, tá vendo? Então, é uma forma de facilitar também sua vida. Deixa esse fiozinho pra lá. Vamos pegar o fio que vem do novelo, alonga, pega a laçadinha que ficou lá atrás. Opa. Aí. Opa, não vamos confundir com o anel mágico, né? E finaliza o teu ponto. Agora, aqui eu vou puxar mais fio do novelo. E vou esticar e desenrolar. Aqui já dá pra ir esticando, ó. Estica. Gente, eu tava pensando em fazer live aqui no canal. Para a gente, sei lá, crochetar juntos, bater um papo, surgir uma dúvida durante o crochê, eu já respondo. O que vocês acham de eu fazer uma live? Se vocês gostarem da ideia, acharem que é legal, me respondam aí nos comentários, tá bom? E agora eu vou desenrolando, ó. Isso facilita, rende, deixa o nosso trabalho mais bonito. Eu vou desenrolar aqui, tá? Não vou filmar, senão vai demorar muito. Vou desenrolar aqui o fio e já volto. Pronto, ó, preparei o meu fio, tá? Agora, vamos lá. Fiz o primeiro ponto aqui. Agora, nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto sozinho e um aumento. O aumento são 2 pontos no mesmo lugar, tá? Então, vou trabalhar aqui, ó, nesse próximo ponto aqui, ó, 2 pontos no mesmo lugar. Então, venho aqui, puxo o meu fio pra frente, alongo e finalizo. Venho aqui no mesmo lugarzinho e faço mais um ponto baixo. No próximo ponto, aqui do ladinho, um ponto sozinho. Sempre lembrando, ponto baixo centrado, tá? No próximo, venho e faço um aumento. Alongo e finalizo. Alongo e finalizo, tá? Quanto mais calma você tiver para fazer os pontos, mais bonito ele vai ficar, tá? Venho aqui, alongo e finalizo. Venho pro próximo ponto e faço um aumento. Uma coisa bem importante que eu acabei não falando com relação ao fio residual, gente, é a questão ambiental, né? Ó, aqui eu vou seguindo, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, tá? Por 7 vezes. Uma coisa bem importante, né, com relação ao fio residual é a questão ambiental, né? Porque esses fios residuais, eles iam pro lixo, né? Então, quando a gente quando a gente utiliza, né, o fio residual, a gente também tá tendo essa consciência de meio ambiente, né? A gente tá cuidando do meio ambiente, então a gente tá transformando lixo em arte.
Então, isso também é um ponto muito forte para mim, é um dos mais importantes, né? Pontos, assim, do fio residual, que ele é reciclável. Então, aquilo que ia pro lixo, a gente transforma em uma peça bonita, né? A gente transforma em dinheiro pro nosso bolso também, é claro, né? Então, um dos benefícios é esse, né? A gente, custo, porque ele é muito mais em conta do que um fio premium, né? O fio residual, ele é mais em conta que o fio premium. Ele rende muito bem, o fio residual, ele rende, né? Porque ele é um fio mais encorpado. Vem a mesma metragem do fio premium, só que como ele é um fio mais encorpado, ele cresce mais rápido, né? O nosso trabalho. Então, com relação a valores, né? Então, em comparação ao fio premium, por exemplo, tá? Ele sai mais em conta. E também tem essa questão ambiental, né? Que aí a gente... é um fio que é pro lixo, né? Reutilizável. Então, isso aí também é um ponto muito forte com relação ao fio residual. Tá? Aqui tô chegando no final. Chegando no final aqui. Eu não quero fazer um cachepô muito pequeno, porque senão não cabe nada, né? Eu tô querendo fazer um cachepô médio, não muito grande também, mas um que possa ser um porta, sei lá, uma farmacinha, né? Um porta-remédio, um porta-maquiagem, um porta-ovos para usar na cozinha. Então, você vai poder utilizar de vários artifícios para vender esse cachepô. Ou para você mesma, né? Aqui em casa eu tenho um para ovos, eu tenho um para guardar os remédios, eu tenho um para cada coisa. Eu vou fazendo e vou utilizando, né? Tá, feito isso, agora a gente vai para a próxima carreira. O fechamento é sempre o mesmo, tá? Então, eu venho aqui nesse primeiro Vzinho, ó, esse é o meu primeiro ponto, venho pro primeiro Vzinho que tem aqui em cima. Para o nosso cesto, nosso cachepô, não ficar com aquelas pontas assim, eu vou ensinar para vocês uma técnica. Venho no primeiro ponto, para ele não ficar oitavado, que diz, né? Eu não sei como é que se explica, como é que se chama, né? Para não ficar marcado onde vai os aumentos, a gente vai mudar a localização dos aumentos, tá? Ó, venho e finalizo. Por exemplo, nessa próxima carreira, eu faria 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Só que quando o aumento cai um em cima do outro, ele acaba ficando marcado onde vai os aumentos, tá? Então, sempre que a gente colocar um aumento em cima do outro, ele vai ficar marcado, vai ficar mostrando onde tá os aumentos. Para isso não acontecer, para nossa base ficar bem redondinha, a gente vai alternar os aumentos, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um aumento já nesse primeiro ponto aqui, tá bom? Então, eu fiz um e já venho aqui no mesmo lugar ou pro próximo. Vamos fazer no próximo, ó. Nesse próximo ponto, eu venho e faço um aumento. É só nesse primeiro aqui que a gente vai fazer diferente. Nos outros, a gente segue fazendo igual. Quer ver, ó? Então, nessa carreira, seria 2 pontos e um aumento, tá? 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento por toda a carreira. Para os aumentos não ficar sempre no mesmo lugar, a gente fez 1 ponto e um aumento. Agora, a gente vai fazer 2 e um aumento, 2 e um aumento. Quando chegar aqui no final, vai sobrar 1 ponto sozinho, tá? Então, é nesse 1 que a gente vai fazer o aumento, tá bom? Então, vem aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui, ó, eu venho e faço um ponto baixo normal. Então, agora eu vou seguir a sequência, 2 e um aumento, tá? 1, mais 1 sozinho. 2 pontos sozinho. E no próximo, eu venho e faço o aumento. No amigurumi, não tem problema você fazer um aumento em cima do outro, mas no fio de malha, ele fica muito marcado, tá? Tá vendo que aqui é o aumento, ó. Se a gente continuasse, o aumento ia ficar aqui junto. Então, para ele ficar separado, a gente faz isso. Agora, eu venho pro próximo, faço 2 pontos sozinhos. 1.
mais um. Deixa eu ver se eu não tô saindo da câmera. Aqui. E agora, no próximo, eu vou fazer o aumento. Um e mais um. No próximo, 2 sozinhos. Ó, eu vou fazendo essa sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento por toda a minha carreira. Mas quando chegar aqui no final, vai sobrar um ponto sozinho. Então, eu vou fazer esse um ponto sozinho, que aí complementa essa sequência aqui, ó. Então, 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas vamos lá. Vou fazer a minha sequência de 2 pontos e um aumento até chegar aqui no final. Quando eu chegar no final, eu volto pra gente continuar. Ó, tô chegando aqui no final e sobrou um ponto, tá? Então, eu venho aqui e faço esse último ponto baixo. E aí, se você for contar aqui, ó, você vai ver que ficou uma sequência de 2 pontos e um aumento, 2 e um aumento, 2 e um aumento, entendeu? Então, a carreira continua sendo 2 pontos baixos e um aumento, tá? Só a diferença é que esse aqui ficou no comecinho com um e um aumento. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento, tá? 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou aqui, passo o meu fio lá pra trás, venho no primeiro ponto, pego o meu fio, passo lá pra frente, alongo, pego a laçadinha e finalizo. Então, aqui, nessa carreira, você pode fazer 3 e um aumento, porque não vai cair aumento em cima de aumento, tá? Então, eu venho aqui, ó, fiz um, agora eu venho pro próximo ponto. Deixa eu ver se eu peguei direito. Aqui. 2. Eu acho que eu vou crescer esse cachepô até uns 20 centímetros, tá? 3. E aqui no próximo, agora sim, eu faço um aumento, tá? Ó, tu vê que não ficou um aumento em cima de aumento, porque o que faz ficar aquelas quinas é um aumento em cima de aumento, tá? Então, quando o aumento não se encontra, aí a base fica bem redondinha, tá bom? Então, eu vou seguir a sequência de 3 pontos sozinhos e um aumento. 1, 2 e o 3. E agora, eu faço um aumento. Vou fazer aqui a minha carreira. Quando eu terminar ela, eu volto pra gente continuar, tá? Aqui, ó. Ó, vou sempre ajeitando os pontos, arrumando o meu trabalho, tá bom? Ó, quando eu chegar aqui, eu vou fazer toda a volta, 3 e um aumento, tá? Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, terminei a minha carreira de 3 pontos baixos e um aumento, e olha como tá ficando linda a minha base, gente. Bem estruturada, ó, bem estruturada, bem firminha. Então, é sobre isso que eu falo do fio de malha residual, gente. Fica muito firme, bem firminha a base, ó, tá? Bem firminha mesmo, tá bom? Agora, eu vou medir aqui, vamos ver quantos centímetros tem. Aqui ela tá com 15. Eu tô querendo fazer até uns 20 centímetros aqui, ó. Tá vendo? Não queria muito pequena, não. Fez uns 18. Uns 18 centímetros também ficou um tamanho bom, tá? Eu vou fazer até chegar em 18 centímetros, vamos ver se vai agradar, tá? Não pode ser muito grande também, senão ocupar muito espaço, né? Claro que você vai adaptar ao pedido do cliente, né? Muitas vezes o cliente que pediu, não, eu quero 30, eu quero 20, quero, enfim. Você vai adaptar o tamanho que o cliente quer. Como é que você vai fazer para adaptar com esse mesmo passo a passo? Só vai aumentar ou diminuir a quantidade de carreiras, tá? Então, por exemplo, teu cliente pediu um cachepô de 15 centímetros, ótimo, fechou. Tá aqui, ó, 15 centímetros é o tamanho do teu cachepô, tá?
Ah, o cliente pediu um cachepô de 19, então você vai fazendo as carreiras de aumento até chegar na medida que você quer, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, lembra que a gente fez o anel mágico com 7 pontos? Depois a gente fez 7 vezes de aumentos. Depois a gente fez um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. Depois a gente fez 2 e um aumento, 2 e um aumento. Agora a gente fez 3 e um aumento, 3 e um aumento. Então, para aumentar, você vai seguir a mesma lógica. Na próxima carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Na outra carreira, 5 pontos baixos e um aumento. E assim você vai fazendo até chegar no tamanho que você quer, tá bom? Eu não preciso mais gravar aqui, porque você já viu como que faz, tá? Então, eu vou finalizar aqui, vou fazer a minha carreira de 4 pontos baixos e um aumento. Lembrando que nessa próxima carreira aqui, a gente vai ter que fazer 2 pontos e um aumento nesse primeiro grupinho aqui, tá? Para o aumento não ficar em cima de um aumento, tá bom? Então, nesse primeiro aqui, você vai fazer 2 e um aumento, aí volta a fazer 4 e um aumento, 4 e um aumento, 4 e um aumento, e aqui no final você vai ver que vai sobrar 2 pontos sozinhos, que são os outros para complementar aqui, igual a gente fez na carreira de 2 pontos baixos e um aumento, tá bom? Vou fazer aqui a carreira de 4 pontos baixos e um aumento, vou medir, vou ver se chegou na medida que eu quero, se vai ficar um tamanho bom, tá? Se não ficar, eu vou fazer sim a próxima carreira de 5 pontos baixos e um aumento, tá bom? Aí, se não chegar, vou fazer a de 6, enfim, vou fazendo aqui até chegar no tamanho que eu quero, tá? Que é na média de 18 centímetros ali, tá bom? Você vai seguir fazendo a mesma sequência, tá? Vou fazer aqui as minhas carreiras de aumento e eu já volto para passar para vocês com quantas que ficou, tá bom? Já volto. Pronto, pessoal, ó, cheguei aqui, tá? Na medida que eu queria, ficou com 20 centímetros de diâmetro, tá? Ó, ficou com 20 centímetros de diâmetro a minha base, tá bom? Se quiser diminuir um pouco, você pode diminuir. Se quiser aumentar, pode aumentar, fazer como eu falei lá, tá? Uma dica importante é, se a tua base começar a embabadar, o que que é um embabadar? Ela fica toda ondulada assim, ó, fica assim, ó, assim, é porque tem muito ponto nessa base, tem muito aumento nessa base, ó, ela tá torta, então ela embabadou, tá? Não é o caso da minha aqui, eu fiz de propósito. Então, se a tua base começar a embabadar, ficar muito grande, é muito enrolada assim, é porque tem muito ponto dentro do anel mágico, tá? Então, você vai diminuir, em vez de deixar 7 pontos dentro do anel mágico, você deixa 6. E faz a mesma sequência, 6 aumentos, um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, enfim, aí segue a sequência. Tá bom, gente? Aqui eu fiz até chegar em 6 pontos baixos e um aumento, tá? 6 pontos baixos e um aumento, eu cheguei nos 20 centímetros, que era o que eu queria. Possa ser que o seu fio tenha uma espessura diferente do meu, mesmo sendo da Fios Guarani, e ele não tenha chegado nos 20 centímetros, não tem problema. Você vai fazer conforme a medida que você quer, se quer nos 20 centímetros, se não quer, entendeu? E assim você vai mexendo aqui, tanto no anel mágico, tá? O anel mágico, ele vai dar toda a diferença para tua peça, vai fazer a diferença pro tamanho do crescimento, vai fazer diferença na questão do embabadar, que pode ser que tenha muito ponto dentro do anel mágico, então você vai diminuir, tá bom? Então, assim, você vai adaptando a sua peça. Da forma que eu tô ensinando aqui, você pode fazer qualquer coisa, tá, gente? Qualquer item, tá bom? Vamos lá, então, chegamos aqui no tamanho que a gente queria, que era os 20 centímetros, que eu acho que ficou um tamanho muito bom, tá? Se você quiser menor, você faz menor também, tá bom? Agora, vamos fazer o acabamento. Aqui, existem duas formas para você fazer. Tem o fechamento invisível e tem o que não é invisível. O que não é invisível, você vai fazer o seguinte, ó. Eu dou essa opção, né, porque é mais rápido, mas eu vou ensinar mais rápido e é mais bonita, tá? Então, a mais rápida, você vai vir aqui, vai pegar o seu fiozinho aqui, ó, vai passar lá, vai vir aqui pra trás, ó, tá? E aí, em vez de você fazer agora
ponto baixo centrado, você vai botar sua agulha aqui nesse fiozinho, nessa laçadinha que formou, tá? Formou uma laçadinha aqui quando a gente passou o fio pra trás. Aí, agora, você vem e coloca o fio aqui, ó. É como se nós estivesse imitando essa partezinha de cima do ponto, tá vendo, ó? É como se fosse isso. Aí, você pega o fio do novelo, puxa ele pra frente, tá bom? Dessa forma, tá? E agora, você vem pro próximo ponto. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Daí, você vem agora pro próximo ponto, que é esse aqui, ó. Tá? Daí, você vem, puxa pra frente, tá? Vem, puxa e puxa pra frente. Dessa forma aqui. Só que essa forma aqui, ó, ela não fica 100% acabada. Tá vendo que fica esse detalhezinho, esse dentezinho aqui, ó? Não vai ficar um acabamento 100%, mas ele é mais rápido, tá? Aí, você vem e segue fazendo ponto baixíssimo até o final. Agora, eu vou ensinar o fechamento invisível, que é o mais bonito, tá bom? Você vem aqui, ó, você vai cortar o fio que vem do novelo. Cortando, deixando um pedaço aqui pra gente arrematar, tá bom? Exagerei, podia ser um pouco menor, mas não faz mal. Você vai puxar esse fio todo pra fora, dessa forma aqui, ó. E agora, a gente vai fazer a partezinha de cima desse ponto aqui, ó. Que é pegar esse fio, ó, botei aqui, ó, no primeiro Vzinho que a gente tem, tá? Pego esse fio, passo lá pra trás. Dessa forma. Venho nesse ponto aqui, da onde tá saindo o meu fio, venho lá por trás, ó, eu vou pegar essas duas laçadinhas, essa e essa, da onde tá saindo o meu fio ali, ó, tá vendo? Então, eu vou pegar as duas laçadinhas, vou pegar o meu fio e vou passar lá pro outro lado, ó. Dessa forma, tá? E aí, assim, ó, a gente cria um acabamento invisível, então, não dá pra ver da onde começou, onde acabou, tá bom? Agora, a gente vai arrematar esse pedaço aqui, ó. Vamos pegar uma agulha de tapeceiro, tá? Uma agulha de tapeceiro, vamos colocar aqui. E vamos arrematar esse fio. Aqui, ó, eu vou passar por dentro dessa laçadinha aqui, ó. Dessas duas laçadinhas. Pra dar um acabamento bem firmezinho pro nosso ponto. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, sempre cuidando do fio do outro lado, tá? Cuida pra não estragar a tua peça, não deixar feia. E deixar o mais parecido possível com os outros pontos. Aqui ficou muito apertado. E agora, a gente vai pegar esse fio e vai caminhar com ele por dentro de alguns pontos, ó. Você pode vir aqui, ó, qualquer laçadinha que você encontrar perto, você passa esse fio. Agora, eu vou dar um nozinho. Vou vir aqui, ó, qualquer laçadinha. Passo o meu fio por dentro dessa laçadinha que formou aqui, ó. E puxo. Só cuida pra não puxar, pra não deformar a tua peça do outro lado. E agora, continuo caminhando com esse fio pra esconder a ponta dele, tá? Você pode usar cola também, aqui pra colar esse ponto. Eu não gosto muito, nesse caso aqui, de usar cola, porque ela mancha, tá? Então, eu deixo pra usar cola só em últimos casos. Ó, então, eu venho escondendo esse fio. Quanto mais eu esconder, mais seguro vai ficar essa ponta. Quanto mais eu esconder, mais seguro vai ficar. Por mais pontos eu passar, né, ó. Tá bom. Então, eu corto esse excesso e já posso arrematar também o fio do anel mágico.
aqui eu vou fazer o mesmo processo, tá? Escondo por alguns pontos, dou um nozinho. Ó. Deixa eu pegar uma laçadinha aqui pra fazer um nó. Finalizo escondendo mais alguns. Tirar esse fio aqui. Aí, agora que eu tô ensinando pra vocês o arremate, nos próximos arremates eu não vou ensinar mais, tá? Porque vai ser sempre a mesma coisa. Pronto. Senão fica muito extenso o vídeo. Ó, tá bom? Pronto, a nossa peça tá zerada, ó. Não dá pra ver onde começa, onde termina, tá bom? Com esse fechamento. Então, realmente, esse é o melhor. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Vamos soltar um pouco do fio, vamos dar uma esticada nele. Deixar ele mais bonitinho. Vamos fazer ele render um pouco mais macio, tá? Vamos pegar qualquer ponto aqui, ó. Eu venho agora, eu vou trabalhar nessas laçadinhas aqui, ó, tá? Não é mais ponto baixo centrado. Então, eu venho nessa laçadinha aqui, deixo um pedaço de fio pra arremate, tá? Mais ou menos esse tamanho aqui. Vou puxar esse fio lá pra frente e vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Agora, cada pontinho desse, eu venho e faço um ponto baixíssimos. Sempre lembrando de procurar deixar esses pontos baixíssimos um bem parecido com o outro, tá? A distância entre eles, o tamanho deles, aqui, você que vai decidir, ó, puxa mais ou puxa menos, mais solto ou mais apertado. Então, você que vai definir o tamanho do seu ponto, tá? E aí, cada pontinho desse é um ponto baixíssimo. Então, venho, laço o fio, puxo e tiro, tá? Venho, ó, laço o fio, puxo e tiro, tá bom? Eu vou fazer essa carreira aqui, ó, todinha de pontos baixíssimos, tá? Procurando sempre deixar do mesmo tamanho. Quando chegar aqui no final, ó, eu venho pra gente continuar. Ó, terminei aqui a minha carreira de pontos baixíssimos, tá? E aí, tá ficando assim a nossa base, bem bonita, bem firme, bem firmezinha, tá? E agora, eu vou fazer o último ponto baixíssimo aqui com vocês. Aqui tá o fio do início da carreira e aqui tá o fio do novelo. O que que a gente vai fazer? A gente vem aqui nesse último ponto, em vez de eu pegar o fio do novelo, eu vou pegar esse fio aqui, ó, tá? Vou passar ele por aqui, vou fazer ele aqui, ó, e agora eu vou puxar ele todo pra fora, ó. Vou puxar ele todo pra frente, tá? Pra quê? Pra gente já deixar o nosso fio esperando pra próxima carreira. O que que acontece? Existem duas formas de fazer aqui também, tá? Essa aqui que eu vou ensinar pra vocês, e existe a forma de você arrematar pra essa parte ficar pra cima, tá? Então, por exemplo, se você quiser deixar a parte do direito pra cima, pra dentro do cachepô, você pode. Ou se você quiser deixar essa parte aqui pra dentro do cachepô, também pode, tá? Deixa eu esconder aqui, ó. Ó, fica dessa forma. Claro que o lado direito sempre é mais bonito, tá bom? Então, se você quiser deixar pro lado direito, eu vou ensinar também, tá? Agora, aqui, ó, vamos continuar. Vamos considerar que esse aqui vai ficar pro lado de dentro, tá bom? Do cachepô, pro lado de cima, tá? Você vai fazer aquilo que eu falei, puxa tudo pra fora. Aí, agora, você vem com a agulha de tapeceiro
E você vai fazer um ponto baixíssimo falso. Vem aqui no primeiro ponto baixíssimo, passa esse fio por dentro das duas laçadinhas, tá? Vem com ele aqui pra cá e faz isso aqui. Agora, de dentro da onde tá saindo o teu fio, aqui, ó, do último ponto baixíssimo, você vai passar o fio lá pra trás, ó. Aqui e aqui. Dessa forma, tá? Pronto. E aqui você arrematou e finalizou a carreira, tá bom? Ó, finalizou a carreira, aqui você arremata e começa a crochetar a partir daqui. Aqui você já vai arrematar conforme for crochetando. Então, vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem, porque facilita. Essa forma que eu tô fazendo aqui é mais fácil, mais rápido. Então, você vem aqui, ó, e você vai crochetar em cima dessas laçadinhas aqui, ó. Dessa aqui e dessa aqui, ó. Então, você vem com a agulha dentro dessa laçadinha, aqui. Ó, passou dentro dessa laçadinha aqui, ó. Aí, você pega o fio que vem do novelo, passa lá pra frente e faz uma correntinha. Esse aqui é o teu primeiro ponto baixo da carreira, tá? Aí, você continua crochetando um ponto baixo, ó, coloca a agulha ali, ó. Já bota esse aqui pra arrematar, já vai escondendo ele, tá? Puxa lá pra frente, alonga e faz um ponto baixo. E aí, você vai fazer um ponto baixo pra cada pontinho. Agora, eu gosto mais de deixar, como é um cachepô, quando é, por exemplo, um pote que tem tampa, que não, isso aqui não vai ficar muito à mostra, eu não me importo de continuar daqui, tá? De deixar esse aqui pra dentro, não tem problema que ele vai ficar escondido. Mas como é um cachepô, isso aqui vai ficar bem à mostra, ele não tem tampa. Então, vai ficar bem... As pessoas vão verem, né? Porque vai começar... O cestinho vai vir aqui, ó. As laterais vão vir aqui. Então, isso aqui fica bem à mostra. Então, eu vou ensinar outra forma pra vocês. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá boa também, tá? Então, vamos lá. Fiz a minha carreira todinha de pontos baixíssimos e tal. E cheguei no meu último ponto baixo. Aqui, ó, que tá faltando, tá? Então, eu venho aqui nele, vou pegar... Vou fazer um ponto baixíssimo aqui... Vou alongar o meu fio, vou cortar o fio que vem do novelo, dessa forma. Puxo esse fio todo pra fora. Vou fazer agora um ponto baixíssimo falso. Aqui. Aqui. Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo. Vou passar esse fio pra lá, ó, essas duas laçadinhas aqui, tá? Vou vir aqui no meu ponto onde tá saindo o fio, passo lá pra trás. Dessa forma, tá bom? E finalizo a minha carreira, ó, tá finalizada, tá? Então, aqui exatamente a mesma coisa, eu não sei onde começa e onde termina. Também é um fechamento invisível. Aqui, você vai fazer o quê? Você vai arrematar esses dois fios. Passar por dentro de alguns pontos, dar um nozinho, cortar, tá? A mesma coisa que a gente fez naqueles outros dois arremates, tá bom? Então, eu vou arrematar essas duas pontas aqui e eu já volto pra gente começar a fazer as carreiras de subida, tá? De lateral do nosso cachepô. Pronto, pessoal, terminei aqui de arrematar. Tá bom? Deixei minha basezinha pronta e a gente vai deixar essa parte aqui pra baixo, tá bom? E aí, a gente vai agora começar a crochetar as paredes do nosso cachepô, tá bom? Aqui, ó, eu peguei mais uma emenda no fio, tá? Mas, ó, a gente fez toda essa base sem nenhuma emenda, sem nenhuma diferença de espessura também, tá bom? Então, eu vim achar agora aqui, ó, uma emenda que eu tava preparando o meu fio pra gente começar a subir as paredes do cachepô, e aí eu soltei, né, o fio, que nem eu ensinei pra vocês, pra esticar e arrumar, e aí veio essa emendinha aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo, tá? Eu vou cortar esse pedaço de fio, vou deixar ele reservado, porque como é pouco, não compensa fazer essa emenda aqui, tá? A não ser que eu já tivesse no trabalho, por exemplo, se eu já tivesse fazendo as paredes e encontrasse uma emenda.
tá bom? Daí sim eu faria a costurinha. Mas como eu não comecei, então eu guardo esse pedaço aqui, tá? E aí depois, se eu precisar, eu utilizo ele e não descarto, tá bom? Eu deixo ele guardadinho pra se eu precisar no final de um pedaço, tá? Então, sendo assim, agora a gente vai começar, então, a fazer as paredes do nosso cesto, tá bom? Deixa eu arrumar aqui o meu fio. A gente vai trabalhar com mais duas cores, né? A gente vai trabalhar com o off-white depois e com o cinza, tá? Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o site da Fios Guarani, quanto o material que eu vou precisar pra fazer o cachepô, que vocês vão precisar pra fazer o cachepô, tá bom? Porque como eu não falei no começo do vídeo, né, eu sempre falo, mas dessa vez eu não falei, então eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de materiais que vocês vão precisar pra fazer o cachepô, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer as nossa carreira nessa carreira de pontos baixíssimos que a gente fez, nessas alcinhas aqui, ó. Tá bom? Nessa alcinha do ponto baixíssimo, qualquer lado que você quiser começar, tá? Então, eu vou deixar um pedacinho para arrematar. Se você quiser deixar a sua primeira carreira mais estruturada, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode deixar um tanto de fio desse assim, ó. Deixa eu ver se tá pegando a câmera. Aqui, um tanto de fio assim, pra deixar mais estruturada a primeira carreira, tá bom? Aí, a gente vai crochetar junto. Quer ver, ó? Vou ensinar pra vocês. Deixa aqui, ó, tá vendo que eu dei a volta aqui, ó, tá? E aí, a gente vai começar a crochetar a partir daqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou puxar o meu fio lá pra frente, vou fazer uma correntinha, tá? Posso passar esse fio pra cá, ou pra cá, tanto faz, tá? Não vai fazer diferença. Aqui, ó. Mas pra deixar o primeiro ponto bem estruturado, a gente já passa ele por aqui, ó, por cima do fio que vem do novelo. Esse é o fio que a gente vai arrematar, ó, tá aqui ele, tá? E esse aqui é o fio que vem do novelo. Então, eu vou deixar o fio de arremate por cima do meu ponto. Então, eu venho aqui, ó, pego o fio do novelo e puxo lá pra frente, tá bom? Esse aqui é o nosso primeiro ponto da carreira, tá? Então, eu puxei, ó, vou fazer de novo pra vocês verem. Botei a minha agulha aqui na base. Vou pegar o fio do novelo, vou puxar pra frente, dessa forma. Vou pegar o fio que a gente vai arrematar e passo por cima, ó, por cima, tá? Pego o fio do novelo, só cuida pra não confundir, né? Pega o fio do novelo, laça ele e faz uma correntinha. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto da carreira, tá? E agora, a gente vai fazer um ponto baixo pra cada pontinho baixíssimo que a gente fez aqui na base. Então, eu venho aqui, ó, sempre lembrando de deixar esse fio por dentro. Então, eu venho aqui, ó, passo minha agulha nessas duas laçadinhas aqui, ó, do ponto baixíssimo, tá vendo? Pego o meu fio que eu vou arrematar e deixo ele em cima, pego o fio do novelo, alongo e finalizo o ponto, aliás, tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, para cada ponto baixíssimo que a gente fez. Sempre lembra de alongar o teu ponto, procura deixar eles sempre do mesmo tamanho, tá bom? São coisas que vão deixando a nossa peça mais bonita. Aqui, esse fio que a gente vai arrematando, dá sempre uma esticadinha nele, uma puxadinha, não puxa muito, senão vai fechar o teu cesto, né? Mas deixa ele mais retinho. E é isso, gente. Um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, tá vendo como esse ponto já ficou feio? Ficou diferente desses? Então, o que que eu faço? Eu desmancho, venho aqui, arrumo o meu fio, tá? Eu deixo ele arrumadinho, ó, deixo ele retinho e vou lá e faço o ponto de novo. Ó, deixo ele retinho, alongo e finalizo o meu ponto. Ó, tá? Então, aqui eu não preciso gravar, porque é sempre a mesma coisa. Vou fazer um ponto baixo,
para cada pontinho de base. Sempre arrematando o fio que tá embaixo, deixando ele retinho. Que daí esse fio aqui, ó, ele vai dar mais estrutura para o nosso cesto, para o nosso cachepô. Ó, alonga e finaliza o ponto. Acho que meu braço tá passando na frente da câmera, né? Alonga, finaliza, ó, o braço passando na frente. Finaliza o ponto. Tá bom? Tá vendo como eles ficam bem parecidos? Bem iguaizinhos? Tá? Então, eu vou fazer todinha essa carreira aqui, ó. Quando chegar aqui no final, a gente volta pra continuar. Pronto, ó. Cheguei aqui no final da minha carreira, sobrou um pedacinho de fio aqui, aí eu corto esse excesso, né? Do que a gente tava arrematando ali, tá? Cortei. Agora, a gente vai fazer o fechamento invisível, tá? Da carreira. A gente vai alongar um pouquinho essa laçadinha. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro Vzinho, esse aqui é o nosso primeiro ponto, tá vendo? Agora, esse aqui é o primeiro Vzinho. É praticamente a mesma coisa que a gente faz lá na base. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar essa laçadinha, vou passar lá pra trás, deixar ela mais curta, né? Deixar ela mais curtinha. Puxa um pouquinho. Deixa ela menorzinha. Aqui. Agora, eu vou colocar a minha agulha no centro do ponto, é aquele mesmo trabalhinho da base. Então, eu venho aqui, ó, vejo o meu Vzinho, que a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, tá? Então, eu vou ver o meu Vzinho aqui, ó, vou colocar a minha agulha ali, é igual a gente fez lá na base. Vou colocar minha agulha aqui, vai sair lá do outro lado, ó. Um lado pra cá, deixa eu ver se dá pra ver, um lado pra cá e um em cima, tá? E a minha laçadinha fica esperando aqui, ó. Venho com o fio do novelo, puxo ele lá pra frente. Alongo. Vou pegar minha laçadinha que tá esperando, vou encaixar na agulha, tá? Dou uma arrumada, uma ajeitada aqui. E pego o fio do novelo, finalizo. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da carreira, ó. Tá? Agora, a gente vai trabalhar ponto baixo centrado. É a mesma coisa da base. O Vzinho aqui, ó, tem o Vzinho, vou colocar minha agulha aqui no meio. Vai sair do outro lado, exatamente igual. Uma perninha do ponto pra cada lado. Uma pra cá e uma em cima, tá? Então, deixa eu tirar essa agulha aqui. E aí, agora, a gente vai fazer um ponto baixo centrado para cada pontinho de base, exatamente igual na carreira anterior. Alonga, pega o fio e finaliza, tá? Sempre procurando deixar os pontos mais parecidos possível. Esse aqui eu deixei muito alongado, diminui um pouquinho. Finaliza, ó. Venho pro próximo, pego o fio do novelo, alongo e finalizo, tá? Vou fazer essa minha carreira todinha aqui, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Se o teu cesto, o teu cachepô começar a fechar, é porque o teu ponto tá muito apertado. Aí, você tem que soltar um pouquinho o ponto, ou pegar uma agulha maior, tá bom? Eu vou fazer essa carreira aqui, ó, quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, ó, terminei aqui a minha segunda carreira. Aqui eu gosto sempre de estar ajeitando os pontos, tá? Ó, eu passo o dedo aqui, ó, vou arrumando, tá bom? Vou ajeitando eles. Cada carreira eu gosto de estar fazendo isso. Vou e arrumo os pontinhos. Tá? Às vezes puxo pra cima, às vezes puxo pro lado, eu vejo como é que tá com relação à carreira de baixo, tá bom? Vou sempre arrumando, isso também ajuda a manter o nosso trabalho mais uniforme. Pronto, feito isso, agora a gente vai mudar de cor. Eu vou fazer duas carreiras duas carreiras no off-white e eu vou ver se eu vou fazer uma ou duas no cinza. Porque vai depender da espessura e a altura que vai ficar. Se ficar muito alto, eu vou fazer só uma no cinza, tá?
Mas daí aqui, a princípio, eu vou fazer duas nesse avelã, duas no off-white e, a princípio, uma no cinza. Ou duas. Vamos ver que tamanho que altura que vai ficar, né? O cachepô, tá bom? Lembrando que se você quiser fazer uma medida diferente, a única diferença que você vai fazer é diminuir a base, fazer menos aumentos, né? E com relação à altura é a mesma coisa, tá? Vai fazer menos carreiras, se você quiser ele mais baixinho. Se quiser mais baixinho, aí você faz, por exemplo, uma nessa, uma no off-white, uma no cinza. Vai ficar bem baixinho assim, ó. Fica legal também. Tudo isso influencia na quantidade de material que a gente vai precisar. Então, quanto maior o cachepô, mais material. Quanto menor, menos material. É meio óbvio, né? Mas daí, com relação ao rendimento, por exemplo, se você quiser fazer para render mais, né? Então, vai fazer um pouco menor. Ou se o seu cliente pediu, ou às vezes quer fazer lembrancinha para casamento, aí coloca aquelas florzinhas sempre viva. Acho que é sempre viva que fala. Enfim, dá pra fazer uma infinidade de itens, né? Com o cachepô. Também dá pra fazer pra colocar aquela suculenta, né? Lembrancinha de aniversário, lembrancinha de casamento, chá de bebê. Enfim, criatividade vai longe. Pronto, vamos trocar de cor agora, tá? O passo a passo é o mesmo. Não vai mudar em nada. Você vai vir aqui, ó. No primeiro Vzinho, vai passar lá pra trás a tua laçadinha, tá? Vai colocar o teu fio, a tua agulha no primeiro ponto, no centro dele, vai passar a agulha lá pra trás. É o que muda agora. O que muda agora, em vez de você pegar o fio do novelo, o fio bege, o avelã, deixa eu cortar aqui, já pode cortar o avelã que vem do novelo, né? Pode guardar. E agora, você vai pegar o off-white. Em vez de pegar esse aqui, você vai pegar o off-white. Deixa um pedacinho para remate. Vai puxar. Ele tá com um pouquinho de diferença de espessura. Ele tá um pouquinho mais grosso aqui, ó. Esse aqui. Olha só. Tá? A diferença. Esse primeiro aqui vai ficar um pouquinho diferente na espessura. Então, o que que eu faço? Ó. Dá até pra sentir no dedo, quando você pega. Tá vendo? Ele tá um pouquinho maior. Aí, eu vou vir andando pelo novelo e vou ver se ele começa a diminuir. Se ele começar a diminuir, eu corto esse pedaço que tá mais grosso. Eu acho que, aparentemente, esse aqui tá mais fino. Ó. Não, ainda tá mais grosso. Ainda tá mais largo. Um pouquinho, mas já diminuiu, ó. Deixa eu ver se vem mais pra cá. Deixa eu andar um pouquinho mais pra ver se tem alguma emenda aqui. Que às vezes ele tá mais grosso porque tem alguma emenda, né? Ó. Vamos lá, vamos ver se tem alguma emenda. Acho que não. Vamos ver, deixa eu ver aqui por dentro. Não. Deixa eu ver aqui se ele mudou. Ó, esse é um desafio do fio residual, tá? Ó, aqui ele já tá mais, ó, o mesmo tamanho, ó, tá vendo? Aqui ele já diminuiu, ó. Então, deixa eu sentir aqui, mais ou menos. Eu vou pelo toque, tá, gente? Pelo toque eu já consigo... Porque é muito tempo, né, mexendo com o fio residual, então a gente vai percebendo, assim, Ó, acho que aqui... aqui, ó, tinha uma emenda, ó, eu nem vi, ó. Tá vendo? Lembra que eu falei que às vezes quando ele muda de espessura é porque vem uma emenda por ali? Então, tá aqui a emenda, ó. Achei. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Pra não precisar fazer uma emenda aqui, eu vou cortar esse pedaço. Então, o que que acontece? Vocês viram que tinha diferença de espessura, né? Então, eu imaginei que teria uma emenda. Às vezes tem, às vezes não tem, tá? Vou guardar esse pedaço que sobrou.
Deixa aqui. Vou guardar esse pedaço que sobrou e vou começar a partir daqui. Vou arrumar o meu fio. Deixa eu ver agora aqui a espessura, está? Mas ainda assim tá mais largo. Mas não tem problema. Quando é uma diferença muito pequena, eu nem mexo. Eu deixo, tá? Eu deixo ele um pouco mais largo também, não tem problema. Eu só tiro quando a diferença é muito, muito grande. Que aí vai dar pra ver entre uma carreira e outra. Deixa eu ver aqui. É, uma diferencinha bem pouquinha, tá? Então, eu vou manter aqui. Vou cortar um pedacinho aqui. Parece que ele diminuiu aqui, ó. Então, eu corto só um pedaço. Esse ali eu jogo fora. Vou arrumar o meu fio aqui, esticar ele. Vou esticar. Ó. Estico bem ele. E aí, agora eu vou começar. Então, eu venho aqui, ó, deixo um pedacinho pra remate. Pego o fio do novelo, puxo pra frente. Deixa eu ver se dá pra ver bem aqui. Puxo pra frente, opa. Aqui, alongo. Pego a laçadinha que eu deixei, o fio que vem do novelo e finalizo o meu ponto, tá? Então, esse aqui vai ser o primeiro ponto da carreira. Essas duas partes aqui, eu posso arrematar quando eu vier com a carreira de pontos baixos, que eu começar a crochetar ponto baixo aqui, eu posso esconder o fio. Da mesma forma aqui, ó, eu boto esse fio pra cima, venho no segundo ponto baixo e vou fazendo ponto baixo centrado. E vou escondendo ele aqui, tá? Se você quiser, dá pra dar um nozinho entre os dois, mas não tem necessidade. Aqui não vai soltar, tá bom? Porque ele tá bem preso aqui, ó. Então, eu vou fazer duas carreiras exatamente igual. Você viu ali como é que faz a troca de cor, né? Aqui, você puxou o fio, em vez de puxar o fio do novelo que vinha daqui. A próxima carreira vai ser exatamente igual a essa, tá? Mais uma carreira de off-white. Então, você vai fazer a carreira, vai terminar ela aqui, vai vindo com ponto baixo aqui. Quando chegar aqui, vai fazer o fechamento invisível de novo e vai fazer mais uma carreira de off-white. Depois, você vai vir com cinza. Eu não preciso gravar, porque já ficou gravado, né? Se você tiver dúvida na próxima troca de cor, você vem aqui nessa troca de cor e vê como que eu fiz, tá bom? Lembrando que se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, eu retorno pra vocês, tá bom? Tem até também o meu Instagram. Lembrando também, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tá certo? Compartilha esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com outras crocheteiras, no Facebook também. Ajuda a divulgar esse trabalho, tá? Que ajudou você e também pode ajudar outras pessoas, tá certo? Então, eu vou fazer essas 3 carreiras que faltam, 2 de off-white e uma de cinza, e aí eu volto pra gente estar finalizando juntos. Pessoal, olha só, eu vim gravar um detalhe aqui. Esse meu fio, o cinza que veio, e pode ser que aconteça com vocês também, ele é um pouco mais fino que o off-white e o bege, tá? E o avelã. O que que acontece? Você pode andar um pouquinho com o novelo, que nem eu ensinei lá, né? Pra ver se ele engrossa um pouco, tá? Mas, de qualquer forma, o tecido dele, o tipo de tecido dele é um pouco mais fino. Aqui, ó, no sentido de tipo de material, tá? Esse aqui é um pouquinho mais grosso que esse aqui, o material do fio, tá? Então, o que que eu faço, às vezes, para resolver essa situação? Ou eu pego e eu faço aquele esquema, né, de deixar o fio aqui por cima, tá? Pra dar uma engrossada na carreira, daí eu vou arrematando junto, tá bom? Daí ele dá uma encorpada na carreira. Ou, se for muito fino, dá pra usar o fio duplo, tá? Então, vamos supor, se for... Não é o caso, né? Esse aqui eu vou só colocar um por baixo. Mas se o fio for muito fino, você usa fio duplo.
Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Dá pra pegar o começo do novelo e o final do novelo, tá? Deixa eu ver aqui. Vai passar um caminhão aqui na rua agora. Aí, você vai usar o fio duplo, ó. Em vez de um fio só, você vai crochetar com 2 partes do fio, tá bom? Dessa forma aqui, ó. E continua fazendo, pega os 2 fios, claro, arremata essa parte, eu só não vou arrematar porque eu só tô mostrando pra vocês, tá? Mas aqui, se vocês perceberem, se eu trabalhar com o fio duplo, vai ficar muito grosso, ó. Vai ficar bem desproporcional, tá? Mas se o teu fio for muito fino, você pode trabalhar com um fio duplo. Ou fazer o que eu falei, né? Que é o que eu vou fazer aqui. Já perdi a ponta aqui. Eu vou deixar uma parte aqui, ó, pra arrematar junto. E aí, já ajuda a encorpar um pouco a minha carreira, tá bom? Vou continuar fazendo aqui, eu só vim aqui gravar pra vocês a parte, né? Essa parte pra explicar com relação à espessura do fio, tá? Vou terminar aqui a minha carreira cinza e já volto. Pronto, pessoal, olha só, terminei as carreiras, ficou na altura que eu queria, tá? Vou medir aqui, deixa eu ver quanto que ficou de altura. Ficou com 9 centímetros de altura, tá bom? 9 centímetros de altura é um tamanho bom, cabe bastante coisa aqui, tá? E agora, a gente vai fazer a carreira de acabamento. Aqui, ó, a gente vai fazer o fechamento invisível novamente, tá bom? A gente vai cortar o fio que vem do novelo. Aqui. Você vai puxar esse aqui todo pra fora. E a gente vai fazer a partezinha de cima do ponto, igual a gente fez lá na base, tá bom? Esse Vzinho aqui, ó, tá vendo que esse ponto aqui, ele não tem o Vzinho, então, a gente vai fechar essa lacuna aqui. Vai vir com a agulha de tapeceiro. Vai passar nesse Vzinho aqui de cima, ó, nesse primeiro Vzinho. Passar pra lá. Agora, da onde tá saindo o meu fio aqui, ó, eu vou passar aqui por dentro. E por dentro desse de baixo aqui também, ó. Desses 2 aqui, tá bom? Vou passar pra cá. Ó, e aí, a gente faz o fechamento invisível. Que aí não dá pra ver onde começa e aonde termina o nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou arrematar essa parte aqui, não vou filmar, porque você já sabe arrematar, tá bom? Vou arrematar aqui e venho pra gente fazer a última carreira de pontos baixíssimos. Aqui, ó, pessoal, lembra que tinha uma emenda no novelo, que é aquela que eu ensinei bem no começo do vídeo? Pra não ter emenda nessa carreira aqui, ó, eu cortei, tá? E agora eu vou utilizar ela, tá bom? Essa é a costura que eu tinha feito lá no começo do vídeo, ó. Então, eu cortei esse pedaço pra não ter uma emenda na carreira e agora eu vou utilizar esse fio. Tá vendo como a gente acaba aproveitando? Às vezes não precisa fazer a emenda, né? Claro que se tiver no meio do trabalho, a gente vai fazer, né? Mas se a gente puder evitar de ter emenda, fica melhor, tá bom? Então, eu vou aproveitar ela agora aqui, esse pedaço aqui, pra fazer a carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Aqui, ó, você pode começar em qualquer lado que você quiser, porque a gente finalizou a peça, tá? A gente só vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo pra dar o acabamento na peça, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu vou começar, pra não ficar com o arremate bem aqui no mesmo lugar, ó. Então, eu vou começar ela por aqui, ó, tá bom? Você vem aqui, ó, agora não é mais ponto baixo centrado, tá? A gente vai vir no Vzinho do ponto, no Vzinho do ponto. Venho aqui, deixo um pedaço de fio pra arrematar, pego o fio do novelo e puxo pra frente, dessa forma aqui. Agora, eu já passo pro próximo ponto, já venho no próximo ponto, no próximo Vzinho aqui, ó, pego o meu fio, puxo pra frente e já tiro da agulha, tá? Esse é o ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, pego o fio, puxo e finalizo. Aqui, ó, pra ficar bonito o teu trabalho, é sempre importante você deixar esses pontos aqui o mais parecido possível, o tamanho deles mais parecido possível. Nem muito largo e nem muito apertado, tá?
Então, procurar sempre deixar eles do mesmo tamanho, que também vai dar beleza na tua peça. Então, você vem fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, tá bom? Vou fazer toda essa minha carreira, quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, já cheguei aqui no meu último ponto baixíssimo, ó, aqui já é o primeiro da carreira e esse é o último. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cortar, corta um pedaço pra arremate, né? Já pra deixar pra arrematar, puxa esse fio todo pra fora. Vamos fazer, então, agora um ponto baixíssimo falso aqui. É bem parecido com o mesmo jeito que a gente fez lá no começo, tá? Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, vou passar dentro das duas laçadinhas do ponto, vou passar pra cá. Da onde tá saindo o meu fio, eu passo a minha agulha lá pra trás, ó, aqui pra trás, tá? E aí, eu finalizo a minha peça com esse fechamento invisível. Aqui eu vou dar um nozinho, vou arrematar, igual eu faço nos outros lados, tá bom? E aí, fica pronta a nossa peça, tá? Eu vou arrematar aqui e já volto. Pronto, gente, cachepô finalizado, tá? Ó, fica bem assim, bem bonito, sem emenda, sem aparente, né? Então, você não precisa colocar detalhe nenhum, então não dá pra ver onde tá o começo e o final do cachepô, fica bem acabadinho, tá? Dessa forma aqui, tá bom? Fica bem bonito mesmo, tá certo? Eu vou fazer agora o resumo de quantos cachepôs desse eu vou conseguir fazer com os 3 novelos, tá? O avelã, o off-white e o cinza. Vou fazer todos que eu conseguir e já trago para vocês o resultado final de quantos que eu consegui fazer, pra gente também passar uma média de valor de venda que você pode fazer, tá bom? Uma sugestão de venda, enfim. Aí, vamos trazer, então, esse resuminho pra vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de fazer o cachepô junto comigo. Se ficou alguma dúvida também, deixa ali nos comentários. E eu já volto com o resultado final de quantos cachepôs eu consegui fazer com os 3 novelos, tá certo? Até daqui a pouquinho. Pronto, pessoal. Terminei, então, todos os cestos que eu consegui fazer com aqueles 3 novelos, tá? Aí, assim, ó, sobrou esse restinho aqui, tá bom? Do fio, não chega a dar uma carreira esse aqui também não, mas eu guardo, que nem eu falei pra vocês, né, aqueles outros pedaços que eu tirei, lembra no começo ali que eram o que sobrou da emenda? Então, eu utilizei eles pra fazer essas carreiras de pontos baixíssimos aqui, ó, tanto na base, tá, quanto aqui em cima. Então, eu utilizei ele pra fazer a carreira do ponto baixíssimo, tá? Aqui teve alguns que eu fui intercalando, ó, por exemplo, porque se eu usasse todos esse aqui na base, esse aqui ia acabar primeiro que os outros, né? Então, eu fui intercalando, tá? Fiz alguns desse com base, alguns desse com base, e esse aqui eu fiz a base cinza, tá? Esse aqui, ó, eu fiz, como esse marrom acabou primeiro, então, eu fiz esse aqui só em cinza e off-white, tá bom? Então, ficaram 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Esse aqui ficou um pouco menor, por causa da quantidade de fio que sobrou, tá? Esse aqui ficou um pouquinho menorzinho, oh, meu Deus do céu, aqui na frente da câmera. Então, esse aqui ficou um pouco menorzinho, por causa da quantidade de fio, tá bom? Mas eu consegui fazer 6 cachepôs com aqueles 3 novelos de fio. Outra coisa, tava muito bom esses 3 novelos que eu peguei, estavam excelentes, tá? Com relação à quantidade de emenda ou diferença de espessura, tá? Esse aqui, ó, esse aqui que eu tô na mão, eu levei mais tempo pra fazer, porque eu tive, como esse aqui ele era um pouco mais, o tecido um pouco mais fino e a espessura dele era mais fina, então essas carreiras aqui, ó, eu tive que tirar a diferença de espessura, então cortei, tá? Então, mas em média eu levei 2 horas pra fazer cada cachepô. Em média, 2 horas pra fazer cada cachepô, tá bom? Deixa eu ver o que mais informação que eu posso passar pra vocês. Então, os 3 novelos estavam muito bons, bem poucas emendas, pouquíssima diferença de espessura, tá? Aí, nesse aqui eu não precisei cortar, porque eu consegui nivelar esses dois,
tá? Foi só, acho que só esse aqui mesmo que eu precisei cortar, por causa que, como eu botei esse aqui na base, esse aqui ficaram bem grossos, estavam bem grossos, então eu tive que, demorei um pouquinho mais nesse, tá? Mas em média, então, foram 6 cachepô que eu consegui fazer, na medida de 19 centímetros de diâmetro, mais ou menos, tá? E deixa eu ver o que eu anotei. 2 horas e média, 3 novelos, né? Ah, o valor de venda, como eu falei, né? Eles vendem tanto pelo site da Fios Guarani, como pela Shopee. Só que na Shopee, às vezes, se tu tem cupom de desconto, alguma coisa, questão de frete, e também no site, tá? No site eles sempre tem cupom de desconto. Então, ali, eu coloquei aqui uma média de R$20 cada novelo, tá bom? Porque, dependendo do novelo, ele tá 18, depende do novelo 20, depende do novelo 24. Então, vai depender do novelo, que tipo de material é, ou se você compra pela Shopee, ou se você compra pelo WhatsApp. O que geralmente eu faço? Eu entro em contato com elas pelo WhatsApp, falo as cores que eu quero, porque eu geralmente tenho cupom de desconto na Shopee, de frete grátis. Mas, enfim, tudo é negociável, né? Então, eu falo, ó, eu quero essa cor, elas me mandam uma foto no WhatsApp e eu finalizo o pedido pela Shopee. Mas, às vezes, os descontos que tem no site compensa vocês comprar com eles, tá? Dependendo da região que vocês estiverem ali, a questão do valor do frete não muda muito. Então, você pode fazer a cotação pelas duas vias, tanto pelo site como pela Shopee, tá? Mas, assim, em média, R$20 cada novelo. Que nem eu falei, às vezes pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do material, dependendo da cor, dependendo do novelo, tá bom? Por isso que eu coloquei R$20. Outra coisa que eu ia dar uma dica pra vocês, o que acontece? Quando eu não sei se vocês me acompanham lá no canal, eu uso sempre uns detalhezinhos de couro pra gente colocar nas peças, tá vendo? Porque dá um detalhe todo diferenciado na peça. É que eu tô sem a tirinha de couro maior, mas geralmente essa aqui é só um modelinho, tá? É um restinho que eu tinha aqui. Mas geralmente eu colo uma tirinha de couro aqui, ó, pra dar um detalhezinho na peça. Dar um charme na peça aqui, ó. Geralmente eu coloco aonde fica as emendas, tá? Então, se você me acompanha lá no canal, você já vai saber como que eu faço aqui. Eu colo. Também existem essas etiquetinhas de couro, tipo essa que eu tenho aqui descrito gratidão, tá? Mas tudo isso, gente, influencia no... Ó, como fica bonito, gente, ó. Tá toda uma diferença, né? Isso agrega valor à tua peça, tá? Então, são detalhes que agregam valor na peça. Eu tenho essa aqui do ateliê, tá bom? Também fica bem bonito, ó. Aqui, tem outras cores ali também, ó. Então, são detalhes que fazem a diferença e agregam valor na tua peça. Aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu fiz, esses tempos atrás, uma campanha de vendas. Eu tinha bastante fio em estoque e eu precisava juntar um dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz cachepôs iguais a esses, com os fios que eu já tinha em casa, pra levantar uma grana. Eu tava vendendo a R$30, tá? R$30 o cachepô. Mas, por exemplo, eram fios que eu já tinha em casa e era uma campanha para divulgar o meu canal, divulgar a minha página do Instagram, né? O meu trabalho aqui na minha cidade também, na minha comunidade, onde eu congrego, enfim, na minha família. Então, era para mim estar divulgando o meu trabalho. Então, eu fiz a esse valor de R$30. Ele é um valor bem em conta, tá, gente? Então, assim, esses cachepôs você pode vender a R$30. Eu fiz mais ou menos um cálculo aqui, se você gastar, por exemplo, R$60 de material, que a gente pegou 3 novelos, né? R$20 cada novelo, botei R$60. Mas é uma conta de bar, que nem dizem, né? É uma conta por cima, assim, nada na pontinha do lápis. Então, isso é importante você saber. O ideal é você anotar tudo bem certinho, quanto você pagou no novelo, qual foi o valor do frete, o preço da etiqueta, o tempo que você levou, enfim, você vai fazer todo um cálculo em cima do custo que você teve para confeccionar a peça, tá? Isso é só algo que eu tô compartilhando com vocês. Então, se eu coloquei ali a média de R$20 do novelo que eu gastei, deu R$60. Eu consegui fazer 6 novelos, tá? Então, se eu vender a R$30 cada cachepôzinho desse, eu consigo R$180, tá bom?
Diminuindo os 60 reais que eu tive de custo, me sobra 120, tá? Então, me sobra 120 reais desses 6 cachepôs aqui, que eu levei em média, são 6 cachepô, 2 horas, 12 horas para fazer, então 2 dias. Vamos supor que eu trabalhei 2 dias ali, fiz esses 6 cachepô, tá bom? Então, dá 60 reais no dia. Você pode fazer, como por exemplo, se você quer agregar valor, né? Você vai colocar aqui uma etiquetinha, você vai colocar uma embalagem, então você pode aumentar o valor. Eu coloquei 30 reais, que nem eu falei, só porque eu queria fazer uma campanha, né? Pra aumentar a visualização do meu canal, o meu trabalho, divulgar o meu trabalho, enfim, era esse o meu objetivo, tá bom? E também juntar um dinheiro ali que eu tava precisando. Tá? Então, por isso que eu vendi a 30 reais. E eram fios que eu já tinha em casa. Eu não fiz na cor específica que a cliente me pediu. Não, eu fiz os cachepô, divulguei ele no meu Instagram e falei, ó, pessoal, 30 reais está disponível para venda. Tá? Foi isso que eu fiz. Mas você pode vender a 40 reais, 45, dependendo do que você botar aqui para agregar valor da embalagem que você for colocar. 45 reais tranquilo num cachepôzinho desse. Tá bom? Então, dá para ganhar dinheiro, pessoal, dá para fazer em grande quantidade. O crochê em fio de malha, ele é muito bom por isso, porque ele rende muito, né? E eu coloco 2 horas aqui porque eu sou lenta, né? Eu, para fazer um tapete de crochê, Jesus amado, mais de uma semana eu levo para fazer um tapete de crochê. Um amigurumi é a mesma coisa, tá? Então, eu botei 2 horas aqui, mas eu sou lenta no crochê. Então, possa ser que você consiga fazer até mais rápido do que eu, do que essas 2 horas, tá? Então, o crochê em fio de malha, ele rende muito. Ele, pelo fato do tecido ser mais grosso, então você consegue fazer um trabalho muito mais rápido. Então, essa é uma sugestão. Se você quer levantar uma grana rápida, tá precisando, né? Faz uma ação de venda ali, tá bom? E que nem eu falei, é uma sugestão de valor, gente, tá bom? Não significa que você precise fazer. Ah, se você achou 30 reais muito barato, faz o teu cálculo, vê certinho ali a questão da tua hora, o quanto tu vai gastar, faz tudo certinho o teu cálculo, tá bom? E aí, nesses cachepô, você pode divulgar como um cestinho de pão pra mesa, pra fazer uma mesa posta, fica muito lindo, tá? Como eu tava falando pra vocês, pessoal, os cachorros começaram a latir aqui, tive que parar, né? Então, para fazer uma mesa posta, né? Colocar os pães na mesa, ficar bonito. Para colocar um cesto com ovos, eu uso aqui em casa, fica muito bonito. Um cestinho de remédio. Enfim, gente, maquiagem, porta-maquiagem. Então, você pode fazer o cachepô, colocar os perfumes aqui, fazer um videozinho, fazer uma foto com os itens dentro, pra pessoa se imaginar usando aquilo. Porque às vezes a pessoa olha só o cachepô, ela fica, meu Deus, pra que eu vou usar, né? Não tem onde usar. Mas se você botar uma foto com algumas coisas dentro, algumas opções do que a cliente possa estar usando a peça, fica mais fácil de você convencer ela a estar comprando, tá bom? E é isso, gente. Sugestões, se vocês tiverem alguma sugestão de passo a passo, quiserem colocar aqui no canal, tá? Pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se ficou alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários pra mim, tá certo? E é isso aí, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, passar esse tempo aí, né? Esse vídeo, esse tempo ensinando vocês, compartilhando sobre o fio residual, tá bom? E é isso que eu tava falando, né? Se ficar alguma dúvida, se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação e vamos lá, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.